Doutor Vitor, 6 hábitos para ter uma vida saudável. O primeiro hábito está ligado à ideia da atividade física? Exatamente, você tocou no ponto certo. Primeiro hábito, começar ou retornar a uma atividade física. Então, por esse Só hábito, uma coisa, quando a gente pensa em retornar a uma atividade física, começam a vir questões do tipo assim, mas em qual nível de intensidade? Academia ou praticar um esporte? E os riscos que possa ter isso aí, eu tenho que constar um médico antes, eu posso começar sem constar no médico. Então, o primeiro ato seria praticar a atividade física. Como que a gente responde a todas essas questões que vêm por trás da ideia da prática de atividade física? perfeito. Vamos lá. Primeiro, qual a atividade física? A atividade física melhor que a gente consegue achar para alguém é aquela que a pessoa suporta fazer, aquela que ela gosta, aquela que dá prazer a ela fazer. Porque o mais importante nesse momento é tirar a pessoa do sedentarismo. A pessoa que está inativa, ela tem um risco de saúde muito grande, o risco de adoecer. Então, ela começando uma atividade física, principalmente engajada, isto é, fazendo algo que gosta, é o ponto número 1. Então, qual atividade física? A que ela se identifica. A intensidade. A intensidade vai depender do quão preparado ou condicionado ela está. E, logicamente, se ela tem riscos à saúde diante da atividade física, riscos cardiológicos, riscos, principalmente cardiológicos, que são a maior fonte de morte durante a atividade física é cardiológica, mas, de qualquer maneira, tem outros riscos, né, ortopédicos, riscos laboratoriais ligados à parte de glicemia, entre outros problemas. E nisso, então, a gente tem que identificar tudo isso para ver se a pessoa pode fazer com uma intensidade leve, moderada ou mais intensa. Lembrando que o exercício, quanto mais intenso, geralmente, é melhor para gerar uma resposta tanto à imunidade quanto de condicionamento. Só que nem todo mundo pode fazer esse exercício intenso. Logo, a atividade leve, ela já é liberada para quase todas as pessoas. Quase todas as pessoas podem fazer atividade física leve. Então, aquela orientação. Não sabe o que fazer? Procure o seu médico, se possível, mas não deixe de praticar. Faça, nem que seja uma atividade física leve. Muitas vezes essa leve pode ser o quê, doutor? Pode ser só andar, pode ser subir uma escada, descer. Pode ser, para quem estava totalmente sedentário, uma simples limpeza da casa, uma faxina, as atividades físicas, né? Então, não necessariamente uma atividade física daquelas de grande monta, numa academia, de um clube altamente qualificado. Não. Muitas vezes a atividade física para aquela pessoa sedentária é começar os pequenos hábitos do dia a dia e já são muitas vezes suficientes. Então, esporte ou academia? O esporte, para quem gosta de esporte, é excelente. As vantagens: você está em grupo, coletividade, aumenta a sociabilidade, reunião de amigos, aquela risada após jogo, as brincadeiras, você aumenta a sua rede de contatos. Isso é muito gratificante, prazeroso, além do benefício físico. Academias, elas têm a sua facilidade. A pessoa que tem uma academia próxima de casa, tem um instrutor, faz uma atividade física com uma orientação adequada, também é ótimo. Então, na verdade, a gente sempre coloca esses pontos, mas um ponto soma o outro. E quem pode, que algumas pessoas hoje têm essa consciência e têm essa possibilidade, fazem os dois, inclusive. Fazem academia e fazem um esporte. E os benefícios são inúmeros, né? A gente sabe, desde a parte mental, a parte física, a parte de imunidade, a parte social, o qual a pessoa sociabiliza. Então, a gente sabe que os idosos, por exemplo, se beneficiam muito da atividade física, não só pelo benefício direto. A parte de sociabilização, ela tem um efeito enorme na diminuição de depressão em idosos, por exemplo. Então, a gente não pode também esquecer desse lado e não olhar só pelo lado físico e até orgânico que causa atividade física, mas pelo lado social, lado psicológico que a atividade física tem, né? Os riscos existem, principalmente para pessoas com mais de 35 anos, por exemplo, há um risco cardiológico aumentado. Para esses pacientes, é indicado, por exemplo, no mínimo, um teste ergométrico. Não é obrigatório, mas é indicado, é uma orientação das diretrizes americanas, diretrizes brasileiras, mas mas eu vou ter que esperar, tá difícil de consultar. Começa uma atividade física leve. A orientação não é para barrar, é apenas para quem pode passar por um médico, passe por um médico do esporte, por um cardiologista, se não tiver médico do esporte, por um Essa era a clínico. questão que eu ia levantar. A sua especialidade é médico do esporte. E Certo. para quem vai começar uma atividade física, o ideal é esse: procurar um médico do esporte.
que é uma especialização nova essa, não é? Exatamente. Você citou perfeitamente. É uma especialidade nova, realmente no Brasil já existe a especialidade, mas nesse formato que você está vendo hoje, que abrange várias especialidades no mesmo profissional, que tem a habilidade em cardiologia, tem a habilidade em ortopedia, que tem a habilidade na parte fisiológica, que tem a habilidade na parte alimentar, que é a nutrologia, que tem essas habilidades, é bem recente mesmo. A residência médica, que é a melhor forma de formação médica, só existe desde 2009 em São Paulo. Então, é algo novo. Mas tem muitos médicos que fizeram pós-graduação, que têm um conhecimento e gostam da área e que têm alguma muito a acrescentar também aos seus pacientes nesse sentido, para que eles iniciem da melhor maneira, para que tenham uma boa orientação para iniciar. Porque nem todos os locais ainda, infelizmente, contam com um médico com a minha formação, por exemplo, de residência médica. Mas tem muitos médicos bem formados que com certeza vão saber orientar muito bem seus pacientes.